Fala galera, aqui é o professor Lobão do canal Magel. O vídeo de hoje será sobre indústria. Você sabe o que é indústria? Presta atenção que esse tema é muito cobrado no Enem. Sobre a Revolução Industrial e sobre o uso dos combustíveis fósseis. Mas antes disso, roda a vinheta! Indústria é a atividade econômica do setor secundário que tem por objetivo transformar a matéria-prima em um produto útil ao homem. O homem sempre transformou a natureza. Desde a época mais primitiva, o homem pegava aquelas pedras de silício e fazia as suas lascas, e assim ele conseguia cortar a carne e se alimentar. O homem é o animal que se diferencia dos demais por transformar a natureza ao seu bem-estar. Desde a pré-história, o homem vem transformando a natureza. E essa transformação da natureza do homem na pré-história, a gente pode definir como sendo o artesanato. O artesanato é a primeira fase da indústria. O artesanato ele corresponde àquela fase em que o trabalho é manual e o artesão conhece todas as etapas da produção. Lá na Idade Média, a gente vai ter o desenvolvimento de máquinas simples. E quando surgem máquinas simples, a indústria passa para a sua segunda fase, que é nada mais, nada menos do que a manufatura. A manufatura é a transformação da matéria-prima com o emprego de máquinas movidas principalmente à energia muscular. Uma carroça, um arado puxado por um boi, uma máquina de tear. Aí a gente tem o emprego de máquinas, uma leve divisão do trabalho, mas contudo o homem ainda é o principal elemento da produção. Porém, foi só no século XVIII, com a Revolução Industrial, que o homem possibilitou ter um grande domínio sobre a natureza. Estamos falando da Europa, e na Europa a lenha era muito importante para o aquecimento das casas, porém as florestas estavam quase todas destruídas. E aí o homem passou a procurar uma rocha de origem orgânica chamada carvão mineral e utilizar como fonte de energia para aquecimento. Porém, quanto mais fundo eles cavando, mais a água ia transbordando nos túneis, e aí esse processo estava cada vez mais inviável. Mas aí inventou-se o uso da máquina a vapor, onde você pegava parte desse carvão e você ia bombeando essa água nos poços. Logo alguém percebeu que poderíamos usar também carvão mineral para outros tipos de movimento, como por exemplo o de um tear mecânico. E aí estava feita a Revolução Industrial. Então o homem passou a utilizar combustíveis fósseis e através do calor da queima desses combustíveis passou a movimentar máquinas. Qual é a diferença dessa fase para as demais? Aí nasceu a indústria moderna. A terceira fase vem da utilização de máquinas, já máquinas complexas, movidas a carvão mineral. Esta fase surgiu na Inglaterra e a partir dali se espalhou pelo mundo no século XIX. A do século XVIII foi a primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial utilizou como fonte de energia o calor do carvão mineral. E a partir do carvão mineral foram desenvolvidas primeiro as indústrias fabris e posteriormente o calor foi aproveitado em sistemas de transporte. Foi desenvolvido o transporte ferroviário, onde você poderia fazer um trilho, você poderia colocar uma máquina de ferro e essa máquina iria se movimentar através do calor feito pela queima do carvão mineral. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, que reunia diversas condições para esse processo. A Inglaterra possuía uma grande mão de obra que veio da política dos cercamentos, aonde a terra foi cercada e a população teve que migrar para a cidade. Além disso, ela tinha colônias que poderiam fornecer matéria-prima, como por exemplo o algodão. Podemos destacar também que a Inglaterra tinha grandes reservas de ferro e de carvão mineral e um amplo mercado consumidor. Tudo isso possibilitou que nesse país a Revolução Industrial se desenvolvesse e ela se tornasse então uma grande potência à época. A gente vai ter a introdução do trabalho assalariado. Por isso que alguns pesquisadores, sociólogos e historiadores admitem que o capitalismo realmente tenha nascido com a primeira Revolução Industrial, porque introduziu as 4 bases do capitalismo: lucro, propriedade privada, divisão de classes e trabalho assalariado. Antes da primeira Revolução Industrial, a gente tinha o trabalho escravo,
sobretudo aqui no continente americano e em outras partes do mundo, né? E esse trabalho escravo não formava mercado consumidor. Vale ressaltar que no mundo estava vindo um processo de liberalismo econômico, onde você tinha ao fim das chamadas monarquias absolutistas e de maior liberdade para uma classe burguesa, que tinha como poder desenvolver esse processo. E aí você tem então o uso de novas tecnologias, como por exemplo a eletricidade. Eles aproveitaram aí do movimento do calor da queima do carvão mineral e passou a transformar esse movimento através de um dínamo em eletricidade. Passou-se também a transformar o ferro em aço através da adição de carbono, tornando uma liga muito mais resistente e que não enferrujasse. E aí também veio a indústria automobilística com seus motores a combustão interna. E a Revolução Industrial foi se espalhando pelo mundo. Produção em série que é avançada lá no final do século XIX e início do século XX, com a introdução da técnica e relação de trabalho e de produção chamada Fordismo. É isso mesmo, Henry Ford, dono da Ford, aquela marca muito famosa de automóveis pelo mundo inteiro, ele criou uma nova forma de produzir. Ele cria uma produção em massa e ele divide o trabalho. O trabalhador no Fordismo vai aprender a fazer uma função, então ele vai ser especialista. Este modelo, definido como Fordismo, se espalhou por todos os tipos de indústrias existentes no mundo. Para que esse modelo funcionasse a todo vapor, eu precisava de um intenso treinamento dos trabalhadores. E esse intenso treinamento dos trabalhadores foi desenvolvido com, aliado ao Fordismo, o Taylorismo. Um engenheiro do trabalho, Taylor, ele criou formas para especializar o trabalhador, dando treinamento. Qual era o objetivo do Taylorismo? Fazer com que os trabalhadores e as indústrias produzissem mais no mesmo tempo, né? Gerando assim uma maior acumulação de lucro. Preste atenção nessa parte aqui então, que nós acabamos de falar, que Fordismo e Taylorismo despenca em provas do Enem. Vamos continuar depois dessa série sobre indústria, vamos falar sobre a expansão das indústrias para o terceiro mundo e como que esse processo de industrialização gerou a população urbana em detrimento rural. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Você sabe que todos os nossos vídeos vêm acompanhados de listas de exercícios gabaritadas, mapa mental. Nos acompanhe pelas redes sociais. Nós estamos aqui por você para democratizar o ensino. Obrigado e até mais, Geo.